Azevedo passando à frente das câmeras. Estamos aqui com Marcos Folador, jovem vereador do sudoeste do Paraná, da cidade de Francisco Beltrão. Eu resolvi, meu amigo Luan Azevedo, já dando início, valorizando esse tempo do nobre vereador do sudoeste do Paraná, para contar aí aos ouvintes do programa Fala Turma. Mas eu fiquei impressionado pelo seguinte: a partir de hoje eu vou ficar, então, como substituto do Luan Azevedo. Eu não tenho substituto no meu programa, mas o Luan Azevedo ele tem e Alexandre Domingues como substituto. É a maior liderança do rádio da história do estado. É brincadeira. Luan Azevedo, muito obrigado. Depois eu tenho uma fofoca para te contar que me contaram aqui. A fofoca do bastidor. Nos bastidores. Olha só. Pouco antes do Marcos chegar, do vereador chegar, Álvaro Dias é candidato ao governo. Do Paraná? Do Paraná. Álvaro Dias é candidato. Agora tem que combinar com o Acabou de confirmar a candidatura agora pela tarde. E agora eu deixo você comandando aí com esse jovem vereador, esse jovem que é uma promessa aí na política do sudoeste do Paraná, ele que vai levantar essa bandeira e vai conversar com o Luan Azevedo. Luan, agora é com você. Obrigado Alexandre, obrigado aos ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Olha, gente, mais uma vez o Luan chega atrasado numa entrevista. Dessa vez eu vou ter que culpar duas coisas, o PDT e o trânsito de Curitiba. Então é o PDT e o Eduardo Pimentel. E o Eduardo Pimentel. O PDT que me chegou numa... Não tá saindo? Saiu agora. Agora sim. Agora saiu. É que o cara chega depois do programa. Já vai sentando. O cara já vai chegando. Já vai ocupando. E a galera aqui vai trocando os microfones aqui. O Júnior, quem tá lá nos chamando a atenção é o nosso grande amigo Júnior Miola Júnior, não é Júnior Miola, Miola Júnior, do programa Júnior Show. Mas mas era para não falar mal do Eduardo Pimentel, que eu comecei falando mal do trânsito de Curitiba. Não, você não quer falar mal do Eduardo? Você pode contar o que o ex-vereador e atual administrador da Rua da Cidadania, qual? Do Fazendinha Portão, me falou. Ele contou uma fofoca para mim. Meu Deus do céu. Ele falou que o trânsito de Curitiba, essas obras estão assim, porque a empreiteira não teve dinheiro para terminar as obras, que nem começaram. Eita, e tá tudo parado. Mas, pessoal, hoje no programa Fala Turma, eu tô com o Marcos Antônio Folador, ele que é vereador eleito e agora já tomado posse, né? Em Francisco Beltrão, a famosa Chicobel, né? Já tá o mandato pelo PT, o seu primeiro mandato, ele tem 25 anos, ou seja, mais novo do que eu, né? Alexandre, mais novo do que eu e você. E ele é professor de geografia e doutorando em geografia pela UniOeste. Quero te agradecer aqui, Marcos, te mandei mensagem, você prontamente já aceitou o nosso convite para estar aqui na Rádio Paraná Oficial. Então, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o espaço, né? Agradecer o convite do Luan, agradecer também o Alexandre pela recepção e dizer que é um privilégio estar aqui em Curitiba e poder conceder uma entrevista, para poder conversar um pouquinho sobre política e a juventude na política, né? Então, quem agradece sou eu, o espaço e a acolhida. Perfeito. E para começar o nosso papo, eu quero saber em que momento que a mosquinha azul da política foi lá e picou o Marcos Folador e falou: não, a partir de agora a gente vai participar da política e da vida pública. Então, a minha participação efetivamente começou muito cedo, desde o Grêmio Estudantil, vem por esse movimento, né? Eu comecei atuando também nas ocupações de 2016, contra a reforma do ensino médio, a PEC do teto dos gastos. Você estudava em qual colégio? Colégio Estadual Mário de Andrade. E na época eu era presidente do Grêmio Estudantil, então nós ocupamos a escola, entendemos esse movimento como importância, né? E paralelo a isso eu também participava de uma entidade lá em Francisco Beltrão, que é o Clube do Proerd. E aí eu mando um abraço aqui pro policial Brizola, que é um amigo nosso, inclusive assessor do Requião Filho. Isso, assessor do Requião Filho, que também teve um pezinho, ele e a sua esposa Franciele, um pezinho nessa construção política desse ser que vos fala hoje. Ele era coordenador do Proerd. Isso.
Então, na época do Requião? Era o projeto que era da época do Requião ou não? O ProERD ele é o Programa de Resistência às Drogas e Violência da Polícia Militar, e até hoje ele está ativo, né? Mas na época a gente tinha o Clube do ProERD, que era uma continuidade desse programa, e que o Brizola tocava lá em Francisco Beltrão, de forma voluntária, ele e a Fran. E aí, a partir desses meios de entendimento, seja do Grêmio Estudantil, dessa participação no Clube do ProERD, eu comecei a entender que a política fazia parte do dia a dia e que toda ação era política, né? Então, a partir das ocupações, depois eu fui escolher geografia, licenciatura como profissão, né? Cursei geografia, aí fui pro mestrado, Você fez doutorado. na Unioeste também? Sim, na Unioeste, Campus Beltrão, né? Tudo ali próximo. E aí, então, a partir dessa movimentação e também depois, em 2019, me aproximando de partidos, né? Me aproximei do PT, me filiei no PT em 2019, por entender que precisava ocupar outros espaços da política institucional. Então, a partir daí, a gente se filiou no PT e começou a construir a Secretaria Municipal de Juventude nesse sentido. E então foi a partir desse meio que eu comecei a me interessar mais na política e também a participar, ou ocupar espaços dentro da política, né? Bacana. E por que você escolheu o PT para ser filiado, primeiramente? Então, lá em Beltrão, a gente vai se aproximando dos partidos que a gente identifica, né, dentro das movimentações municipais. A gente sabe que nas esferas federal, estadual, tem características específicas e na municipal também. Lá, então, a partir da atuação de proximidade, a gente me filiei no PT, mas tive outros convites, né? O próprio MDB, o Brizola estava no MDB na época também, e também tenho parentes filiados no MDB, mas o PT era aquele que mais me identificava no sentido de construção social e luta em Francisco Beltrão, né? Na política municipal. E aí, a partir daí, a gente se filiou no PT e segue até hoje construindo o partido também, né? E lá tem a deputada Luciana Rafaim, né? Deputada, eu acho que pelo 4º ou 5º mandato, né? Representando a agricultura familiar, a região do Sudoeste no estado do Paraná e na Assembleia Legislativa. É uma das grandes vozes progressistas no estado do Paraná, que é difícil ser progressista num estado como esse. E aí vem a pergunta, como é que, antes de você ser candidato a vereador, você teve uma experiência como conselheiro tutelar também, né? Acompanhei ali a sua campanha, enfim. Como é que foi essa... E você, oposição ao município, né, que tem um prefeito lá que tinha um alto índice de popularidade. Como é que foi essa disputa lá na cidade de Francisco Beltrão e a experiência no Conselho Tutelar? Então, em 2023 a gente entendeu que precisava ocupar outros espaços institucionais. Então, a partir da nossa atuação também com a juventude, sendo professor Você já... foi secretário da Juventude do PT no município? Eu participei da executiva, mas o meu irmão gêmeo era secretário municipal da Juventude. Ah, olha aí, curiosidade. Você tem um irmão Isso. gêmeo. Você e o Diogo Bussi, né? Que tem, dá pra... porque, por isso que ganhou a eleição. O Diogo não ganhou aqui em Curitiba, mas tem muito voto, né? Porque daí coloca um lá e o povo acha que é você. Na verdade, uma outra curiosidade é que nós somos trigêmeos, né? Ah! Mas essa eu não sabia. Mas são 2 idênticos e outro diferente, né? Eu e o Matheus somos univitelinos, idênticos, e o Maurício é de outra placenta. Então o Maurício é loiro, totalmente diferente. Ninguém diz que é irmão, né? E aí também se mistura isso na questão política e tal, né? Maurício pensa diferente, tem outro viés político, e aí o Matheus muito parecido. A diferença ideológica vem da placenta. Vem da placenta, A placenta ele já dividiu entre esquerda e direita nessa questão de definição política, né? E aí o Matheus a gente construiu tudo muito junto, então a gente cursou o mesmo curso, fez os 2 geografia, os 2 no mestrado, agora os 2 no doutorado. E ele também sempre ajudou nesse sentido na construção. Mas o Conselho Tutelar, em 2023, então a gente foi para a campanha, colocando o nome à disposição para também entender como é que se materializava a disputa política, né? Numa eleição do Conselho, que não é o voto obrigatório, então é um pouco mais difícil para a eleição. E nós conseguimos ficar em primeiro lugar lá em Beltrão com 619 votos, o mais votado do Conselho. Depois tivemos uma candidata também que estava mais ligada ao grupo político, né, na prefeitura e tal. E depois outros 3 que se elegeram. Nós temos um conselho só lá, então 5 conselheiros. No entanto, eu não assumi o conselho, né? Eu tive um processo administrativo que hoje segue na justiça, por a gente entender que não foi um processo administrativo. Você foi mais votado dessa eleição do conselho. E não assumi. Isso, não assumi. E aí, por uma série de motivos, eles não me diplomaram, né? Por tentativas de inviabilizar depois a minha candidatura. Hoje eu não posso afirmar quem foi porque a polícia não quis investigar. Não abriu inquérito para investigar,
Mas a partir desse processo a gente entrou na justiça e segue até hoje na justiça buscando a anulação do processo administrativo e a retomada do mandato de conselheiro, né? Então, a partir desse movimento do conselho, a gente entendeu ainda mais como é importante estar na política e ocupar espaços na política. E decidiu que se não deixaram assumir o conselho, a gente vai assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores. Se a gente tem que incomodar pouco no conselho, a gente vai incomodar bastante na Câmara. Então, foi essa decisão que motivou estar na Câmara de Vereadores e participar do pleito eleitoral de 2024, né? Que bacana, eu acompanhei muito a tua campanha, inclusive temos um grande amigo em comum, mandar um abraço para ele que deve estar assistindo, o Eduardo Locatelli, eu acho que é coordenador ali da região da Grande Beltrão, né? E enfim, faz parte do PDT lá. O Zé também, mandar um abraço pro Zé, presidente do PDT de lá. O Brizola, daqui a pouco o Requião Filho tá aqui no PDT também. E, enfim, mas daí contando um pouco dessa tua trajetória, você participa do movimento estudantil dentro do colégio, escolhe geografia e vai para a famosa UniOeste, a nossa Universidade do Oeste do Paraná com o Campus Beltrão. E lá no Campus Beltrão, você faz parte da atividade política, vai ser delegado da Uni, eu sempre pergunto aqui, porque o pessoal de esquerda, você que está nos assistindo da Rádio Paraná Oficial, se tem um mandato de vereador hoje, seja de um campo progressista, um dia já foi no congresso da Uni, já foi no congresso da UBS, já foi na conferência de juventude. Então, conta um pouco dessa tua trajetória dentro da UniOeste ali. Isso, então a gente sempre construiu, desde o ensino médio, participação nesses espaços de decisão estudantil também, né? Então lá na UniOeste a gente participava do Centro Acadêmico de Geografia, depois participamos do DCE também, da universidade, ocupando sempre esses espaços que são de disputa, mas que também são importantes para a representação dos estudantes. Então fizemos parte do Centro Acadêmico, do DCE. Curiosidade é que eu nunca fui no congresso da Uni ainda. Ah, é? Não tive esse privilégio. Olha só, primeiro esquerdista que não foi no congresso da Uni. Mas participei das conferências de juventude. Em 2023. Mas dá tempo ainda. Dá tempo. Mas aí a gente já participou da NPG, que daí é um outro espaço político também, da pós-graduação. Então, da Uni não fui, mas na pós-graduação já atuei ali, né? E então, a partir dessa articulação estudantil, a gente também constrói muito esse espaço da UniOeste, né? Uhum. Hoje vai fazer o quê? 4 anos de graduação, mais 2 de mestrado, estou no segundo doutorado, então já tem aí quase 8 anos de UniOeste, então atuando na UniOeste, articulando e construindo o movimento estudantil lá. Então a gente participou também das conferências municipais de juventude em 2023, depois fui eleito delegado para a conferência estadual, onde conheci o Luan também na conferência estadual aqui em Curitiba, né, 2023, depois fui para a Conferência Nacional de Juventude também, levando as pautas, as demandas ali dessa construção que é a coletiva. Então o movimento estudantil ele faz parte do que eu me constituo enquanto ser humano e enquanto ser político também, né? Então a pauta da educação ela é uma pauta importantíssima do nosso mandato também, da juventude, então elas são centralizadoras das nossas ações, né? Tô recebendo mensagem aqui do pessoal da região, da região oeste, na verdade, a nossa amiga Maiara, que foi secretária da Juventude do PT, tá aqui nos acompanhando. Um abraço a Maiara aí que é a nossa companheira de longa data. Um abraço, Maiara, obrigado por estar acompanhando e já vamos marcar um dia para ela ir para Beltrão. O Lua também tá convidadíssimo. Vou para Beltrão, sim. Aí para a capital do Sudoeste, né? Ele fala isso porque ele sabe que eu tenho uma relação muito próxima do Dr. Fabrício, que é de Pato Branco, né? Mas um abraço, minha querida Maiara, aí, nossa grande amiga e ouvinte da Rádio Paraná Oficial. E nessa tua trajetória, seja no movimento estudantil, você, né, já comentou um pouco, e daí vem no PT. E o PT, na sua filiação, você se filia em 2019, então passa a eleição de 2020 ali. Ali em 2020 você não chegou a ser candidato, ou foi candidato? Não entrei na Apoiou disputa. uma candidatura ou não também? 2020 era a eleição municipal, né? Isso. Apoiei o Brizola, inclusive, né? Que foi o Brizola foi candidato em 2020? Não lembro. Apoiamos ali ele, né? A prefeito estava o Aires e o Camilo, então MDB e PT junto, né? E aí, Camilo é o filho da Luciana, né? Nossa deputada estadual.
Então, em 2020, a gente ficou mais atuando, né, na construção de outras candidaturas e participando desse processo, né? Para viabilizar outras candidaturas, né? Não, bacana. E daí veio 2022. E 2022 você acompanhou a eleição municipal ali, você teve acompanhando as campanhas locais e fazendo campanha pro Lula já afiliado no PT, né? Isso. E o Requião lá no sudoeste do Paraná. Daí tinha relação com o Brizola, tinha uma certa proximidade ali, né? Isso. Então, a gente já atuou ali em 2022 também na construção dos mandatos, né? A deputada Luciana, que é nossa referência lá no Sudoeste, apoiamos ela, construímos o Comitê da Juventude, fomos pra rua e tal, também com o Requião, nosso saudosíssimo e sempre governador Requião, e também elegemos Lula, né? Então saímos com um saldo positivo dessa eleição de 2022. E como é que foi a eleição lá em Beltrão? Foi muito polarizada? Foi muito difícil fazer campanha? Até que não é tanto, sabe? A gente fala que uma parte do berço vermelho ou mais progressista do Paraná também fica no Sudoeste, né? Sim. Então a gente teve facilidade. Foram poucos os episódios de embate direto com outras perspectivas, né? Que muito mais eles atacam do que nós. Então lá foi tranquilo. O primeiro turno para presidente deu 24 mil votos a 25 mil votos. Muito próximo. Muito próximo. 25 para quem? 25 mil pro Bolsonaro, né? Pro Bolsonaro. Apesar da nossa corrente vermelha, o Beltrão ainda é um município grande, então que tem bastante diversidade. Não, e a prefeitura também, né? O Traiano, o PSD. Faz uma interferência direta nesse processo, né? Aí no segundo turno, então, a gente conseguiu 25 mil a 28 mil votos para eles, né? Mas ainda assim é uma expressiva votação diante do cenário que a gente tinha lá, sem nenhum vereador do PT na Câmara, né? A gente ficou 4 anos sem nenhum vereador. Obrigado. E aí, então, a gente construiu essa candidatura lá de forma muito bacana, né? Elegendo a Luciana, elegendo nossos deputados federais também, né? Não, bacana. E daí, agora eu quero comentar um pouco mais sobre o seu mandato. Você falou que o seu mandato tem a pauta central aí, a educação. E quais são as outras pautas que você tem de debate? Até porque eu não sei como é que ficou a relação lá. O prefeito é o Pedron, né, do PMDB. Sei que você já tem entrada dentro do PMDB. Como é que está o desenvolver do mandato na cidade de Beltrão? Então, Beltrão agora tem 17 vereadores, né? Aumentou? Aumentou. Na última legislatura eles já aumentaram, então, para 17, de 13 subiu para 17. E foi uma eleição diversa na Câmara de Vereadores. Nós tivemos, então, 2 vereadores do PT, que não tínhamos antes nenhum. Os 2 são do PT? Ou da federação? Temos 3 da federação. É 3? 3 da federação, então o Thiago do PV, eu e a Mara do PT. Inclusive o PT de Beltrão, ele segue com uma tendência de sempre eleger um homem e uma mulher. Olha que Nos bacana. últimos anos conseguimos esse feito e acho que é bacana para essa diversidade também de representações. Na Câmara, então, a gente apoiava a Rosilene, que era PV, e a Proficléu, e tinha outras 2 chapas a prefeito, né? O Bonete, que era a situação junto com o Kleber, Traiano, etc., e o Pedron, que veio ali sendo vice do Kleber, mas que buscou um outro espaço dentro do MDB agora, né? Elegeram, então, 7 vereadores do Bonete, 7 do Pedron e 3 da federação. A federação seria, então, o que disputaria, né? Se fosse, na teoria, 7, 7 e 3. Mas a gente vem compondo um bloco de oposição, né? Com bastante diálogo, assim, a gente vem construindo um mandato que é oposição, mas também que é construtivo. Então, a gente não é aquela oposição por ser, mas que somos oposição diante disso, mas com muitas soluções, sugestões e construindo muito aberto o nosso mandato enquanto federação também, né? Criticar quando tem que criticar, mas também elogiar e fazer por merecer quando eles executam de forma correta, né, Beltrão? Mas o nosso mandato, ele venho falando que essa experiência de 3 meses, 2 meses, ela é bem, parece que já passou 6 meses, né? Porque a gente vem trabalhando muito, com muitas demandas. Então o nosso mandato, ele tem essa característica de voltado à educação, por eu ser professor, por a minha raiz no movimento estudantil, a juventude, que para mim é um tema caro, porque eu pesquisei no mestrado em juventude, estou pesquisando doutorado também em juventude. Inclusive eu pesquiso os conselhos municipais de juventude. Você pesquisa estadual. Política pública de juventude? Isso. Agora no mestrado eu tinha pesquisado um pouco do Conselho Estadual de Juventude e a cidadania territorial dos conselheiros, a partir dessa atuação territorial, né? E agora no doutorado a gente vai buscar compreender quais são as políticas públicas dos 42 municípios do Sudoeste com relação à juventude. Então, quais as políticas, o que existe no Sudoeste de política pública especificamente para a juventude, né? Então, vem com esse desafio. Eu tenho que pegar minha tese ainda, voltar a pegar a tese, né? Porque eu sigo com um mandato, com um doutorado e com aula no estado, né? Então, a vida passa correndo. Mas a gente constrói essa característica do mandato com todas as frentes, mas principalmente com a educação, com a juventude, com o meio ambiente. Por ser geógrafo, é uma pauta que também a gente vem trabalhando com defesa, né?
com a população e com os direitos humanos. A população LGBT também é uma pauta que nos é cara, que a gente também vem desse meio que falta construção de política pública em Francisco Beltrão para a população LGBT. Não se tem esse debate até então. E a gente Mas não tem nem conselho. Não. Beltrão se ampliou o número de conselhos alguns anos atrás com o Conselho da Mulher, que é um conselho novo. Nós temos o Conselho do CMDCA, o Conselho de Assistência Social, da Saúde. Temos também da Segurança Alimentar. Mas ainda faltam muitos conselhos. Sim. Né? Por exemplo, o da Juventude e o da Diversidade são 2 que a gente quer implementar o quanto antes. Da igualdade racial também, a gente precisa e quer abraçar essa causa. Mas a gente vem construindo. Eu acho que Beltrão segue sendo um espaço de diversidade, mas também a gente não pode negar que o Sudoeste é um espaço conservador também. Né? Sim. Então, algumas pautas a gente avança, outras a gente recua e assim por diante vai construindo o mandato. Nesses 3 meses a gente percebeu que dentro da Câmara a gente tinha uma visão, né? A gente sai do papel de militante para ocupar um papel institucional, que também é diferente da burocracia, de todo esse processo, né? Mas tem sido uma construção bacana, no sentido de confrontar aquilo que a gente também esperava, que é uma política mais rápida de transformação imediata, com a parte burocrática que é mais lenta, né? Que dia a dia da Câmara, né? Que é o dia a dia da Câmara. Hoje a gente conseguiu, então, o nosso mandato está na mesa diretora, né? Eu sou o 2º secretário da mesa diretora, então a gente vem construindo também esse diálogo muito próximo com os vereadores, nessa construção mais coletiva do que a gente quer de Câmara de Vereadores, buscando também mudar a visão da Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão. A gente tinha uma Câmara antes que não era atuante, e posso dizer, acho que em nome dos outros 17, assim, era muito difícil ter pautas que se debatia, eram sessões de 20, 30 minutos. Nesses 2 meses já tivemos a maior sessão de 3 horas e meia. Então, assim, a gente está lá para debater e acho que a justificativa de ter aumentado os 17, de 13 para 17, é que tenha trabalho, né? Então, a gente vem trabalhando bastante. Acho que todos os vereadores, independente do partido, da perspectiva ideológica, vem trabalhando para o município, né? Tem desafios? Tem muitos, né? Mas a gente vem atuando, então, como 2º secretário na mesa diretora. Eu sou também membro da Comissão de Finanças e Orçamento, sou secretário da comissão. E também estou na liderança do bloco, nosso bloco da federação. Então, eu, Amaro e o Thiago, e eu sou o líder do bloco nesse primeiro ano, né? Que bacana, que bacana. Agora eu queria voltar um pouco nessa tua trajetória de pesquisa dos conselhos, né? Porque para você que está nos ouvindo da Rádio Paraná Oficial, são poucos os conselhos que têm uma implementação. Eu vou fazer uma ressalva essa semana, não sei se você viu lá no Instagram, eu tive acompanhando, né, a convite do Matheus, que é nosso amigo lá assumiu o papel de conselheiro no município de Pinhais. Pinhais é um dos conselhos que foi implementado em 2012, iniciou-se a discussão e o decreto é de 2013, né? Então já é um conselho de juventude bem antigo, daí eles regulamentaram melhor em 2016, mas eles têm um papel lá que é o seguinte, que as políticas públicas do município ele não está voltado a esporte, lazer e juventude. Por exemplo, aqui em Curitiba, que eu acho um erro, e eu já briguei com todos os prefeitos que já passaram, eu acho que política pública de juventude não é só esporte e lazer, né? É outras políticas. E lá está vinculado à assistência social. E eu queria a sua opinião, como pesquisador da política pública de juventude, aonde que deve estar a política de juventude? Ou deve ser igual eu defendo, que seja uma coordenadoria que consiga, de forma transversal, dialogar com as políticas públicas de várias secretarias, né? Que era, e aqui fazer uma ressalva, na época do governador Beto Richa, hoje não é, hoje está vinculado à assistência social, mas a época era o Edson Lau. Nossa, eu tô me sentindo um velho, né? Na época do governador Beto Richa, já acompanhava o Conselho de Juventude e era vinculado a uma coordenação à governadoria. O que você, enquanto pesquisador, pode nos dizer o melhor caminho para a implementação? Então, quando a gente se refere aos conselhos municipais, a gente vê que não tem uma linha central que exige, por exemplo, no governo federal, governo estadual, não tem uma diretriz para falar qual é a secretaria que seria melhor alocada, né? Não se tem isso. Mas a gente percebe que, por exemplo, no Sudoeste, os 8 municípios que têm conselho, são diversas as secretarias. Um está na Secretaria de Administração, outro está na Assistência Social, outro está na Educação, outro está no Esporte. Então, não se tem uma linha específica de diretriz. Eu, Marcos, defendo que seja feita uma coordenadoria, uma diretoria, uma coordenação específica dentro do município. Por quê? E é o mesmo pensamento que o teu, na verdade, Luan. Porque a política pública de juventude não é uma política de uma secretaria.
Ela é uma política que é intersetorial. A gente pensa o jovem ou as juventudes, né, no plural, que a gente também fala. As juventudes, elas são um jovem que é trabalhador, que também é estudante, que também precisa de saúde, que precisa de lazer, cultura e esporte. Então, o jovem é esse ser humano que tem política intersetorial. Então, o desafio é entender que a política pública não passa só por uma secretaria, que tem que ter esse diálogo permanente e construído com todas as secretarias. Pensando no pleno desenvolvimento do agora, porque daí tem muita gente que fala assim, a juventude é o futuro. Eu acho que não, acho que a juventude é o agora, na verdade. O jovem é o agora para se pensar um futuro. Então a juventude precisa agora de política pública. Não é daqui 10 anos, não é daqui 20 anos. Precisa construir o agora para ter condições de ter um futuro com condições dignas de acesso à saúde, educação, renda e trabalho digno, né? E enfim. Então o que a gente defende é que tenha essa subcoordenação ou essa diretoria dentro de alguma secretaria, mas que seja uma política intersetorial. Lá em Beltrão, por exemplo, quem puxou a conferência foi a Secretaria de Mulher e Bem-Estar Social. Mas Pato Branco, que é um dos municípios que tem legislação que aprova, Conselho Municipal de Juventude, Pato Branco está na Secretaria de Esporte e Bem-Estar. Então é muito variado nesse sentido. Só que quando a gente só tem o conselho e não tem ninguém responsável pela pasta na prefeitura, no executivo, parece que não é uma prioridade. Parece que ela fica largada lá, então é mais uma questão que tem que trabalhar. Se tivesse uma pessoa específica, eu acho que é muito difícil implementar uma secretaria de juventude, né, pela demanda de trabalho e tudo mais, mas que seria o ideal. Algumas cidades já têm secretarias municipais de juventude e tal, especificamente. Porque quando tem que ter estrutura, né? Isso, tem que ter condição de trabalho, né? Funcionário, RH, né? Dinheiro para fazer... Vou dar um exemplo. Quando nós éramos da Administração Municipal de Curitiba, a secretaria era vinculada, a política pública de juventude era vinculada à Secretaria de Esporte e Lazer, mas dentro da Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude, você tinha uma diretoria que cuidava dos portais do futuro, que era o principal equipamento da prefeitura na política pública de juventude. Mas daí a gente estava para implementar no segundo mandato, que é o que é em Fortaleza. Em Fortaleza você tem uma política de juventude, um secretário de juventude, até o Júlio Brise, que se elegeu vereador. Você veja, a política pública de juventude no município de Fortaleza é tão significativa que elegeu e reelegeu um vereador, né, que é o Júlio Brise. Não vai estar assistindo, um abraço, Júlio. Hoje ele está no PT, mas era do PDT à época. Mas então, porque lá eles criaram o CUCA, que é o Centro Unificado de Cultura e Arte. E nesses centros, que até a proposta aqui do Portal do Futuro no estado do Paraná, desfeito pela gestão Rafael Greco e pela gestão Eduardo Pimentel para criar Clube da Gente, são coisas distintas. Eu acho que tem que ter espaço para os idosos, etc. e tal, mas quando a gente fala de espaço de lazer de juventude, tem que ser... Você veja, eu tive em Pinhais tem um centro de juventude que é administrado pela Secretaria de Assistência Social com recurso carimbado da juventude. Então é uma política destinada à juventude, seja na empregabilidade, enfim. Olha, eu querendo fazer discurso oposicionista aqui. Mas enfim, é um dado da realidade. Porque você pensa, por que Fortaleza, que é um município que tem recursos limitados, todos os municípios têm recursos limitados, consegue fazer? Então, eu acho que é o caminho, na minha interpretação é o caminho, seja a criação de coordenadoria ou seja na implementação de secretaria com recurso, né? Exatamente, porque sem recurso não se faz nada, né? E aí tem um modelo muito importante que veio do governo Requião, né? Que é o SEJU, que é o Centro de Juventude, né? Francisco Beltrão também tem um SEJU, por exemplo, mas que fica limitado a uma atuação hoje da assistência social. Sim. Só que aí eu conversava com a secretária de Bem-Estar, né, e Mulheres, ela falou assim, seria uma política intersetorial, porque o SEJU é o Centro da Juventude. Sim. Então não é só a assistência social em si, mas também a promoção, uma série de questões da empregabilidade. Política de saúde, exatamente. Combate às DSTs e STs, isso. Tem que ser nesse espaço. Então é uma potencialidade que muitas vezes ela é diminuída para caber em outros espaços, né? E aí é por falta de... Eu vejo que é por falta de prioridade, sabe? Sim. Se quiser, dá para fazer. Dá. Eu acho que é só administrar que dá para fazer. Então, e também pensar que os conselhos de juventude são espaços de impulsionamento político, Super. de lideranças políticas, Super. né? A gente vê aqui no Conselho Estadual de Juventude, inclusive na minha dissertação aparecia, quantos saíram para ser candidatos a vereadores e a Camila deputados. Gonda era conselheira de Curitiba, Sim. eleita vereadora, inclusive, eu fui conselheiro lá atrás. Inclusive estava lá no gabinete da Camila, então um abraço para Camila. Te mandou um abraço também. Ela que começou aqui, foi a primeira entrevistada. Ela comentou assim que é um espaço ali. Então, assim,
Os conselhos eu vejo como impulsionamento na construção de políticas públicas, mas também de lideranças. Sim. A gente fala tanto dessa transição geracional que a política precisa ter e ela deve ter, mas que faltam espaços de fato para construir jovens lideranças, né? E os conselhos são um deles. Claro que depois, né, da vida partidária tem suas minuciosidades, especificidades, mas que é um espaço de potencialidade, os conselhos, né? E, então tá na nossa diretriz, inclusive já com muito bom contato com a secretária lá em Beltrão, para a implementação de um conselho, que foi uma diretriz tomada a partir da Conferência Municipal 2023, então já 2 anos vai fazer. Então a gente quer a implementação ainda em 2025, né? Perfeito. Então estamos lutando lá para construir e oficializar isso, né? E eu queria fazer um parênteses para você que está nos ouvindo da Rádio Paraná Oficial, o quanto é importante um centro da juventude. Em 2014, a Maiara vai lembrar, a gente estava falando de política pública de espaços de lazer como algo de identidade da juventude e da comunidade. Então você pega um centro da juventude de Telêmaco Borba, que hoje está desativado. Esse centro tinha o empenho do recurso federal, do recurso estadual e do município. Mas aquele jovem que queria ir na pista de skate, ou queria fazer um curso de profissionalização, ou queria participar de um bate-papo sobre, né, a questão de saúde, combates a DSTs e STs, era um espaço seguro, que é o que a gente tanto fala nas rodas de conversa, nos debates, etc., do famoso espaço seguro. Então eu, pessoalmente, o Luan, acho que o Falador também é do mesmo caminho, defendo que exista Centro de Juventude, Portal do Futuro, Cuca, onde você cria essa identidade do jovem com a comunidade e crie, na minha interpretação, um espaço seguro. Exatamente, eu acho que é a construção de espaços que também marcam essa identificação da juventude, né? Aí lá em Beltrão muito se fala, mas o jovem isso, o jovem aquilo e tal, mas definitivamente o que nós temos de espaço de construção para o jovem, para as juventudes lá em Beltrão, é escasso. Então assim, lá a gente tem o contorno, o famoso contorno, né? Porque o jovem fica lá e tal. Então qual que é o espaço que a gente oferece para a juventude? Qual que é a formação que a gente oferece? Qual que é as características que a gente oferece? Porque são jovens no plural. Então tem o jovem trabalhador, o jovem que é estudante, o jovem que desistiu do ensino médio por ter que trabalhar, o jovem que é da área rural, o jovem que é da periferia. Então são juventudes diversas e a gente sabe que é difícil de construir para todo mundo, mas que seja um espaço acolhedor para essa diversidade. Que consiga ocupar esse espaço e aí, a partir daí, construir a sua vida e sua identidade, né? Mais uma vez está a Maiara aqui escrevendo pra gente, ela falou assim, tô ouvindo vocês e defendo que a Secretaria de Juventude ou Coordenadoria deve estar na Secretaria de Governo. Foz tem o centro. Passou por reforma depois de alguns anos fechado. E é extremamente importante o centro, né? Infelizmente fica numa região isolada que limita a participação. Beltrão tem sorte de ter o Marcos como vereador. Então, mais uma vez, abraço, Maiara. Obrigado pela participação. E o pessoal tá mandando mensagem aqui, E você veja, eu mandei no grupo da Juventude do PDT e, cara, é extremamente necessário a gente debater política pública. E eu estava falando com o Carbone é um grande amigo meu, que é o secretário de assistência, e eu falei para ele, Carbone, eu quero ser tratado, eu quero que a política de juventude seja tratada da mesma forma e do mesmo respeito institucional que tem a política pública de saúde, que tem a política pública de educação, que tem a política pública de, enfim, N políticas que tem dentro de um governo, porque não é assistência à juventude, é uma política pública consolidada. O Falador é melhor do que eu para falar da importância disso, porque às vezes a gente, quando vai defender política pública de juventude, parece que é algo em segundo plano, que é o que você acaba de dizer, né? Então vamos postergar, porque o que é prioridade é a educação, é a saúde. E não é, a gente está falando de educação dessa juventude, de saúde dessa juventude. E quando a gente fala em política pública para as juventudes, né, a gente pega o Estatuto da Juventude, que é uma legislação muito recente, na verdade. Sim, do governo Dilma, né? Isso, 2013. Então, assim, é recente em comparação a outras políticas, por exemplo, o ECA, que é de 1990. Sim. Então a gente percebe que está se consolidando a partir dessa política pública, que é a centralidade, que tem os eixos de direitos, né? Então tem 11 eixos de direito. A gente percebe que precisa que os municípios vejam como prioridade. Porque aí a construção de jovens que
que atua em diferentes espaços também é a diminuição de outros recursos no futuro, né? Por exemplo, drogadição, por exemplo, violências, etc, né? Então, se pensar a juventude é pensar no agora, mas também pensar no futuro, né? Nessa questão de investimento. E as juventudes são investimentos, né? A gente percebe que é um investimento que a política precisa ter atenção. Então, na dissertação, a gente também conversou um pouquinho sobre o Estatuto da Juventude, e aí no doutorado a gente quer implementar ele como uma construção de oficina para a juventude, sabe? Então, chegar na escola e apresentar o Estatuto. Então, a gente tem hoje no estado do Paraná, com as diversas matérias que o Ratinho Júnior implementou, apesar das também inúmeras plataformas que sugam o trabalho docente, né? A gente vai ter no doutorado uma tentativa de trabalhar com o Estatuto da Juventude no projeto de vida, que é uma disciplina que tem no estado do Paraná e em outros estados, né? Mas que o projeto de vida possibilita o jovem se entender enquanto sujeito de direito também, que ele tem direito a esses espaços, a educação, a saúde e tudo isso, e entender como que ele pode transformar a realidade. Mas para isso eu preciso que ele se identifique com o espaço que ele vive, né? Então que eu me identifique com a cidade. Por que a juventude ela é tão afastada da política, por exemplo? Porque precisa dessa identificação. Então tem a juventude que ela é apolítica, né? Tem muitos que se falam apolíticos e tal. Então a gente precisa mostrar que a política faz parte do processo do dia a dia e que a gente vai ter que ocupar esses espaços. Sim. Então a gente busca ocupar eles para poder transformá-los, né? Não, e você disse tem repetido uma palavra que é juventudes, né? E quando a gente fala de política pública de juventudes, a gente não fala especificamente do campo que nós fazemos parte. Exatamente. Mas que também que o Centro de Juventude tem espaço para outras juventudes, que o Kilter, que também é vereador aqui em Curitiba, está em idade de juventude, representa, não é representado por mim, mas tem outras juventudes que se sentem representadas por ele, né? E que tenham essa política pública universal que é extremamente necessária. Né? Esse S ali, né, a gente fala que é para representar essa diversidade. Juventude progressista, conservadora, juventude religiosa, as diversas religiões. Por exemplo, a gente defende que um Conselho Municipal de Juventude precisa ter essa abertura para trazer todas essas diversidades. Então, as juventudes que defendem certas causas, né? E aí por diante. Sim. Então, a gente percebe que e precisa entender que não é uma juventude só progressista, mas que tem o direito das outras juventudes de existir e lutar por seus direitos, né? Claro que é um desafio constante, a gente fala, né? Mas com esforços coletivos a gente consegue alcançar. Eu digo isso muito aberto, porque lá em Beltrão a gente tem 2 jovens, né? Eu do PT e um outro do PL, o Bruno Savarro, né? Tem quantos anos? Ele tem 26. Ah, bem novo também. É 1 ano de diferença. Você é o mais novo da Câmara? Hoje, me elegi com 24, agora eu tenho 25, né? Fiz em janeiro. Então, eu sou o segundo mais jovem da história. Janeiro é que signo? Aquário. Aquariano. Aquarianjo, né? Como diria. Mas, enfim, então, a gente achava que era o mais jovem. Aí a gente foi buscar a relação histórica dos vereadores, porque se falta, inclusive, em Beltrão, a historicidade dos fatos da Câmara de Vereadores. Não se tem isso. Então a gente pediu para a Câmara, a gente acha que você é o mais jovem. Foi para o Jornal de Beltrão, que é o nosso maior veículo de comunicação lá. E aí o Badier, que é o jornalista, a gente falou, eu acho que a gente é o mais jovem. Ele foi pesquisar, em 1980 e alguma coisinha, tem um outro vereador que tinha 22. Ah, tá. Então, né, eu falei, vamos trazer a verdade. É o segundo mais jovem, né? Porque nas gestões passadas, inclusive o antigo prefeito se dizia, né, quando ele era vereador, eu sou mais jovem, Não. O mais jovem tinha 22 anos, que é de 1900 e alguma coisinha. Entendi. Então eu sou o segundo mais jovem. E a gente constrói a política ali, né? Nessa relação, citei o Bruno, né? Porque o Bruno é do PL, eu sou do PT. Mas a gente dialoga muito bem. Certo. Acho que são construções que a política entende como construções coletivas, né? A gente sempre está dialogando em prol do bem comum, com ideologias diferentes, com perspectivas diferentes, mas muitas vezes protocolando requerimento junto, indicações junto, que é essa política que funciona. Que apesar das diversidades, a gente constrói democraticamente esse espaço ocupado para o melhor da população, né? Não, perfeito, tu tem um mandato maravilhoso, um mandato referência aqui, agradeço mais uma vez você participar aqui com a gente, e agora vamos para as perguntas finais. Quais são os próximos sonhos de Marcos Folador? É deputado estadual, é deputado federal, é ser candidato à reeleição, né? Claro, candidato à reeleição passa pela próxima eleição 2028, mas você no ano de 2026, o que fará Marcos Folador? Então, acho que a gente vem sendo questionado também lá em Beltrão sobre os rumos, né?
Mas eu acredito que eu preciso ainda construir a perspectiva municipal. Acho que a gente tem mais a contribuir nesse momento no município. A gente está no primeiro mandato, são 3 meses de mandato ainda, então a gente está construindo o nosso espaço. Eu peguei a Camila eleita aqui, já perguntei isso para ela já. Ela tinha chegado aqui eleita. Mas eu acho que é isso também, ressaltar que são jovens lideranças, né? Sim. Eu acho que ocupar esses espaços é importantíssimo, né? Então, hoje, nesse sentido, a gente quer construir o quê? Primeiro um mandato a vereador, um mandato bom, que efetive o trabalho. A gente tem bastante desafios lá, porque a Câmara tem pouca estrutura de funcionamento. A gente não tem assessores, não tem nada, né? Você não tem assessor? Não, Francisco Beltrão não tem nenhum assessor, então é o nosso trabalho com a gente mesmo, né? Então são desafios que a gente enfrenta. E você é vereador e ainda professor em sala de aula? Isso. No padrão de quantas horas? Eu peguei 6 aulas, porque se eu pegasse mais eu ia dar uma leve surtada, Sim. né? Porque eu tenho um doutorado para terminar também, né? Então me consome muito tempo tudo Sim. isso, né? Então, peguei 6 aulas para manter o contrato de PSS em vigência, porque aí eu consigo, depois um concurso, né, manter esse tempo de contribuição. Mas, enfim, então hoje o vereador Marcos, ele está construindo um mandato de vereador. 2028 vai, provavelmente, para reeleição, se o grupo que me elegeu coletivamente entender que eu posso contribuir mais um tempo, a gente vai. A partir de 2028 já não garanto, que a gente pode alçar outros lugares, e poder construir outras perspectivas. Mas até 2028 a gente vai continuar na vereança ali. E quem sabe mais pra frente, sim, outras perspectivas estadual, quem sabe a gente venha construindo, né? Porque também a política do Sudoeste tá com mudanças, né? De cadeiras, talvez aí... Tem muita gente ficando mais velha, mas cansa o eleitor, a gente vai precisar desse ciclo geracional aí, essa renovação geracional. Então, acho que o tempo ele vai ser um bom remédio para a gente ir entendendo tudo isso, né? Mas, de imediato, o mandato ele segue ali à disposição da população nessa construção, né? A gente tem muitas parcerias também com deputados estaduais e federais lá. Então, a gente vem construindo uma atuação na Câmara, que é uma atuação de fiscalização, de acompanhamento, de soluções também de ideias, né? Defendendo principalmente a classe trabalhadora, defendendo que a política pública transforme a vida das pessoas e efetive realmente, né? Então, é nesse sentido que a gente vem caminhando. E o PT? Agora é a perguntinha do Luan do pedetista, né? Eu já falei para você no backstage, no WhatsApp, eu falei, eu quero ver o Marcos Polador ser o vereador do PDT no município. Mas eu sei que você tem uma boa relação com o PT. Mas também tá aberto, viu? Um dia que você quiser vir pro PDT, estamos sempre abertos para vir para cá, viu? Não vá pro MDB, não. A gente é mais bonito. A gente agradece o convite, né? Lá em Beltrão tem a gente tem uma boa relação com o PDT também. Sim. Com o Zé, com a Edna, que foi candidata a vereadora. Grande Edna. Uma pena, faltou um pouquinho de voto para se eleger. Eu falei para ela que eu queria muito dividir espaço da Câmara com ela, porque vereadores. Potencializar muitas atuações lá em Beltrão, né? E a Edna é uma pessoa maravilhosa, eu conheço antes da política mesmo, né? Professora, diretora de colégio, né? Isso. Mas nossa construção é no Partido dos Trabalhadores, né? E vem sendo ali por entender que esse espaço, a gente também vem construindo o partido pela renovação. Sim. Né? Renovação de figuras, renovação de Você teve com a Ana Júlia hoje, né? Deputada estadual mais jovem aí do Paraná. A gente tem uma ótima relação com a Ana Júlia também, então a gente vem trocando essas figurinhas para renovação também do partido. Acho que todos os partidos precisam, inclusive Tula é uma referência dentro do PDT também. Isso, eu não sou da juventude, eu acho que sim. Tô ficando velho já. Não, mas a juventude, segundo até 29 anos. Segundo o Estatuto da Juventude, tem mais 3. Até 29 anos, mas a juventude também é esse espaço ali, dentro de algumas siglas partidárias vai até 30 e alguma coisa, né? O PMDB é 35. Então, mas aí a gente vem construindo, acho que a gente precisa que os partidos também tenham outros olhos, e não só olhos, mas ações para a juventude. Valorizem os espaços de juventude para potencializar novas lideranças, né? E tenho mais uma pergunta que eu acabei... a Maiara lá, sai fora, Luan, Marcos é do PT, tá bom, mas a Maiara é minha, eu fiz campanha pra Maiara pra ser nossa secretária estadual, a Maiara é uma querida, Maiara é uma querida. E Maiara, eu não vou tomar ele agora não, fique tranquilo, até porque a legislação eleitoral não permite ele sair do mandato por causa que ele foi eleito numa eleição municipal. Mas nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta que eu sei que você é muito engajado nas redes sociais, no Instagram. Queria saber como é que foi o papel, principalmente do Instagram, do TikTok. Eu sei que você tem uma atuação ali maior no Instagram, para conseguir buscar esse eleitor beltronense. Então, a gente usa da experiência das outras campanhas anteriores para nossa, né? E a gente trouxe a temática da eleição do Lula, que era nas ruas e nas redes.
Então a nossa campanha se dividiu nas duas atuações, com o trabalho de rua, mas com o trabalho da rede social. E aí, com o intenso uso da rede social. Então a gente utilizou bastante tempo de gravação, de produção de conteúdo, né? E aí eu ressalto aqui o papel das nossas apoiadoras e amigas que ajudaram a construir essa parte da rede social, porque a gente não contratou nenhum espaço de mídia, né? Então, tudo voluntário. Tudo voluntário. A Luana, que é a nossa amiga, a Aline, a André e o Ademir também, que ajudaram nas artes. Então, assim, é uma construção coletiva do mandato que foi também nas redes sociais. Então, eu vejo que é um espaço importante de disputa às redes sociais. Inclusive de engajamento, a gente percebeu isso nas últimas semanas ali com Nicolas, Érica, Hilton, essa disputa também de conteúdo nas redes sociais, de engajamento. Mas eu vejo que é importante esse papel, e foi importante na minha eleição, na nossa eleição lá de Francisco Beltrão, como um espaço em disputa. Na produção de conteúdo, a gente postava um vídeo e na outra semana tinha um vereador copiando o nosso vídeo. Chegou a acontecer isso também, né? Porque é isso, é um espaço que a juventude ocupa muito também, que são as redes sociais. Então, significou um papel importantíssimo de engajamento na rede, mas sem esquecer da rua. Porque como é um município interiorano, é um município que as pessoas têm que olhar no olho para sentir confiança de votar. Então, a gente conquistou 1.472 votos. É muito voto. Proporcionalmente, quanto que dá isso? Agora tu me pegou sem Mas você saber. foi o mais votado da federação ou não? Da federação, sim. Você ficou em quanto? Fui o quarto mais votado do município, né? Quarto mais votado do município? Isso. Então, a gente construiu muito... Para a primeira eleição? Primeira eleição. Então, a gente conseguiu muito coletivamente, né? E aí, com muitas pessoas apoiando, o Brizola também era um grande nosso apoiador e também coordenador de campanha, junto com o Matheus. Então, eu tive a sorte de contar com muitas pessoas que sempre acreditaram no potencial de ter um mandato. Você pensa, se você fosse de Curitiba hoje com essa votação, de quarto lugar, você estaria com 10 mil votos. Muito voto, muito voto. A gente se espelhou na eleição do conselho, né? A gente apresentou, como no conselho a gente fez 619, a gente pensou em a tentativa de dobrar, né? O nosso foco era esse. E conseguimos. Votos a mais ali. E conseguimos elaborar ali uma boa campanha, uma boa perspectiva. E o desafio agora é manter um bom trabalho no mandato, né? Eu acho que isso também é um desafio que eu carrego comigo, de trazer resultados. Eu acho que é uma coisa que me tem muito, né? O que eu estou fazendo para fazer a política funcionar em Francisco Beltrão? E eu me pego pensando todo dia em como que o mandato pode ser espaço de transformação, de debate, de construção coletiva. Tem propostas que a gente está implementando ainda, que eu fiz uma promessa que eu estou esperando uma resposta do município, que é plantar uma árvore por voto. Então tenho que plantar 1.472 árvores. Só não plantei ainda porque o plano municipal de arborização não está disponível. E aí, na época do antigo gestor, enfiaram o plano debaixo de algum lugar e não se tem plano, né? Mas enfim, a gente vai aprovar o plano e depois vai começar a plantar as árvores, né? Seguindo a legislação. E também o mandato participativo que a gente quer, né? Quer colocar a barraquinha do mandato na praça, em outros lugares, quer tentar alterar o horário de sessão, que é às 2 horas da tarde hoje, fazer sessões itinerantes. Então, é uma construção participativa que a gente vem colocando à disposição, se colocou no compromisso e agora vai executar a partir desses próximos meses, né? Como o Beltrão é tudo processual, a gente vai, com o tempo, implementando o que a gente prometeu e vai cumprir, né? Então, é um mandato que é de desafio, mas também de muita resistência lá na Câmara, né? Então, as tuas promessas nortearam muita política pública, juventude, educação e meio ambiente. Foram os 3 eixos centrais da tua campanha. E a política LGBT também, né? Só que claro que Beltrão ainda é um espaço conservador. Então, a gente vem construindo caminhos para buscar efetivar políticas públicas para a juventude. Aí você veja, é uma das regiões do estado do Paraná mais progressistas. E ainda assim, há dificuldade de implementação dessas políticas. Né? Desafio também com colegas vereadores, enfim, de ultradireita, mas esses a gente vai colocando no bolso. Na rua, você sentiu assim essa dificuldade, seja política, de falar das suas pautas? Uma dificuldade que a gente sentia, e sempre vai ter, é pelo partido, né? Eu acho que pela polarização, infelizmente, que se teve nesses últimos anos, o partido ele ainda é um espaço de disputa ali ideológica, mas que muita pessoa de direita votou em mim. Então, inclusive, você falou assim, eu votei no Bolsonaro, mas eu votei em você porque eu acredito em você, nessa tua proposta. E é isso, o partido ele é um instrumento também de luta de quem a gente defende, que é os trabalhadores, mesmo que as pessoas não se identifiquem, né? Mas ainda assim você é feliz porque você estava de um lado, porque aqui em Curitiba chegou dado momento da campanha, que eu estava no PDT, daí o que acontecia?
cara chegava pra mim, você é do PDT, mas tá aliado com o PT, então não vou votar em você. Daí o outro que era do PT, não vou votar em você porque você não tá no PT, né? Daí teve um problema político mesmo. Que esses partidos, né, mais de centro-esquerda, tem essa dificuldade para conversar com o eleitor. Mas apesar disso, a gente teve uma campanha muito tranquila e serena, sempre unindo vários grupos, né? Então eu nunca baseei a campanha em uma pauta só. Certo. É sempre em várias pautas, porque eu acho que o vereador também não é de um segmento. Claro que vai ter as defesas individuais ali e defesas mais específicas, mas a gente tem que trabalhar para toda a população. Certo. Então a gente vem construindo essa diversidade de pautas e atuações ali e vários grupos nos apoiando, seja de professores, de colegas, né, da educação universitária, do movimento estudantil, seja grupos que também são mais alinhados, por exemplo, a outras classes, né, aos comerciários, enfim. Então a gente sempre buscou essa construção coletiva que resultou nessa eleição. Mas não tive dificuldades, assim, de política pública, não. Eu tenho mais dificuldade agora das pessoas olhar, PT, mas eu não vejo problema. Eu acho que o importante é que a gente se posicione e coloque nossa postura em defesa daquilo que a gente acredita, né? É uma coisa que eu sempre escrevo, até essa semana, eu acho que quem me acompanha, inclusive, gente, quem está nos ouvindo, acompanha lá o Paraná Portal Paraná Oficial. Eu, de vez em quando, dou uns pitacos na política. Eu escrevi um artigo essa semana, não sei se você viu, semana retrasada, eu acho que eu escrevi assim, a política mudou, agora é pau, polícia e cacete. Não tem espaço mais para o cara assim, não, veja bem, etc e tal. É um momento polarizado, é um momento que exige um posicionamento, uma coerência política e ideológica. Mas às vezes o cara não vai votar em você, mas ele sabe o posicionamento do Marcos Folador, Sim, né? É isso que a gente quer deixar sempre muito explícito, né, lá em Beltrão. Sim, sou vereador pelo PT, sim, vou defender aquilo que a gente acredita enquanto partido, e sim, vou estar sempre à disposição de qualquer pessoa. Inclusive, muitas pessoas, depois de eleito, já me procuraram para defender pautas e dizer, eu votei em tal fulano, mas eu estou te chamando porque eu acredito que você possa ajudar nessa questão. E é isso, a gente é vereador do município dos 100 mil habitantes. Então a nossa política... 100 mil habitantes? Chegou a 101 mil agora. Bom, é gente pra caramba. Gente pra caramba e sem uma estrutura da Câmara, né? A gente tá tentando mudar, assim. Essa nova mesa diretora vem com outra visão, com uma visão de... Quem que é o presidente? É o Sidão. Sidão. Sidão, ele tá no Podemos Sidão agora. era o que tava no PSB, né? Isso, exatamente. Certo. Aí passou pro Podemos. Então, assim, a gente vem construindo coletivamente uma Câmara forte, uma Câmara que atua, uma Câmara que fiscalize. Inclusive, ela tá com muito destaque até em relação ao Poder Executivo, né? Tem essa... porque a Câmara é isso e a Prefeitura é isso. A gente vem mostrando muito trabalho. Então, acho que essa Câmara vem para trazer resultados e para trazer diversidade com 17 vereadores, né? Então, é esse desafio também de se destacar entre 17, porque é mais difícil, são mais... Não, e 17 que também estão nas redes sociais, que também são engajados. Estão disputando espaços, né? O rapaz do PL aí provavelmente tem um papel de comunicação também muito grande. Sim. Porque aqui em Curitiba não é o PL, né? É o Kilter, que é o fenômeno das redes sociais em Curitiba. Mas eu tenho certeza que ele também tem esse papel dessa comunicação com esse eleitor mais bolsonarista ali, né? Que é mais jovem também, né? Sim. Então é uma disputa que a gente tem por geração. A geração mais antiga, ela vai querer ver você na rua e na tua casa, te cumprimentar, te apertar a mão e te olhar nos olhos. E você teve muito voto desse pessoal mais idoso? Também. Que bacana. É porque a gente consegue dialogar muito bem, sabe? Uhum. E acho que é um compromisso que a gente assumiu com muitas pessoas também que construíram a campanha. Então é do jovem ao idoso. Então construir política pública para todos os segmentos, para todas as idades, né? Enfim, a gente tem muito apoiador também. Você sabe que teve aqui o Matheus Henrique, que é o primeiro suplente do PT de Curitiba. Mandar um abraço pro Matheus. E o Matheus, olha que bacana, ele tinha um setor dentro do Sismuc de senhoras aposentadas, um coletivo de aposentadas que o apoiava. Então você veja, um vereador da juventude, negro, LGBT, com um coletivo de senhoras aposentadas do Sismuc. A gente também contou com muitas aposentadas que nos ajudaram, né? A gente tinha outras colegas da PP, por exemplo, né? Sim. Que é a Kátia, que é nossa candidata, o Denner também, mas muitos também nos apoiaram, que são de outra geração, por acreditar que a gente pode também defender de forma coletiva ou de forma intergeracional as pautas, né? Que a gente acredita, enfim. Então, agradecer também aos nossos eleitores que nos acompanham e também a nossa população que assiste também lá de Beltrão. Né? Não, perfeito. E, Marcos, eu não sei se você tem compromisso agora, tá com tempo? É que o Júnior me mandou uma mensagem e falou que o entrevistado dele tá atrasado, então eu vou tomar um pouco do tempo do Júnior. Júnior, qualquer coisa, bate na porta e fala, ó, tamo encerrando aqui. Meu ônibus é só às 10 para voltar. Tá, você vai hoje? Hoje. Vale.
Antes o Alexandre. O Alexandre chegou atrasado. Daí eu cheguei atrasado. Ele foi até 10 lá, 5 e 10. Tá. Aí agora você já tá no 6 e 10. Aham. Daqui a pouco, eu quero saber que horas que você daqui hoje. Exatamente. Amanhã, tenha certeza. Meu ônibus é... Fale voo. Meu voo direto pro Sudoeste às 10 da noite só. Daí sai daqui às 10 vai chegar. Vai. Eu chego às 6 da manhã. É por causa do Everest que passa ali. Eu chego às 6 e às 8 tenho agenda, já no acessoar já. Isso aí, vai dormir no ônibus leito. Eu nem sei, eu acho que é por... Não. Ele vai por Pato Branco, passa Pato Branco ali. Isso, exatamente. Mas faz parte, né? Pra gente viajar pra Curitiba hoje a gente... Mas não tem um avião Curitiba? Tem, tem né? Pato Branco, né? Ah, tem Pato Branco. A gente tem uma briga... Olha aí a disputa do Beltrão com Pato Branco. Daí as tuas amizades. Eu só converso com o Guzatti, só. O Guzatti foi assessor do deputado Caíto Quintana. Sim, sim. Da região ainda. Aí ele quase bateu o carro, emocionado. O pessoal do Sudoeste do Paraná. Sudoeste. Navegando pelas ondas de Curitiba. Exatamente. Perfeito. Manda um abraço pro Guzatti aí. Ele foi assessor muito tempo do Caíto Quintana, nosso saudoso Caíto Quintana. Foi do Requião, né? Depois foi pro Caíto? Aí ele foi pro Caíto. Tá. Então começou com o Requião. Ele não era assessor, né? Empreiteiro e fazia asfalto. Ele era grudado com o chefe da Casa Civil, né? Ele não era assessor do chefe da Casa Civil. Ele era grudado com o chefe da Casa Civil. Eu tô querendo ajudar o Guzatti aqui, você fica contando as situações do Guzatti, mas é um grande amigo nosso aqui, apoiador da rádio. Mas é um grande apoiador aí da Rádio Paraná Oficial, né? Nossa amiga aí, lá também na sua região, da cidade de Capanema ali. Enfim. Mas daí, nesse sentido, tomando mais um pouquinho de tempo teu, hoje eu sei que vai acontecer aqui em Curitiba, até não sei se... É que você vai querer descansar também antes de viajar, mas vai ter a comemoração dos 33 anos do Grupo Dignidade em Curitiba. Nosso amigo Lucas Siqueira aí vai estar... Daqui a pouco está começando lá essa empreitada. E parabenizar o Lucas pelo evento. Daqui a pouco eu tô indo para lá conversar com meu amigo Tony Reis, o esposo dele, que eu sempre esqueço o nome, mas tem um papel de uma ONG muito importante para a cidade de Curitiba. Daí, voltando à política pública LGBTQIA+, como é que é essa tentativa, como é que é a situação do município? Tem ONGs que trabalham nessa situação para defesa de direitos dessa população, ou hoje é só o teu mandato que tem atuado? A gente percebe que Beltrão é carente de alguns debates, como eu falei antes, né? Hoje, em Francisco Beltrão, o que a gente tem de efetivo é um grupo, eu faço parte, inclusive, de um grupo de estudos da UniOeste, que é o grupo Corpo, Gênero e Diversidade, que é um grupo que discute também as pautas LGBT, da diversidade de Francisco Beltrão, trouxe vários debates, atuando também na universidade, mas também para a comunidade acadêmica. E além do CGD, a gente vai ter o grupo Diálogos LGBT Trans, que na verdade é um espaço junto com a professora Melissa Barbieri, que é do direito, então, que é um núcleo quase hoje financiado por organizações estaduais, tem também da SET, tem a Itaipu, que agora também está entrando de parceira, que vai atender a população LGBT, né, e principalmente a população trans também, na defesa dos direitos. Então, seja de retificação de nome, seja algum direito violado a partir da LGBTfobia. Então, eles têm assistência jurídica e psicológica atuando ali no grupo, que é em parceria entre a UniOeste, também tem alguns professores da Unipar, a professora Tati da Unipar. Então, a construção efetiva que a gente tem hoje em Beltrão é isso. Assim, o Diálogos LGBT Trans e o CGD. Mas a gente percebe que tem algumas iniciativas de alguns grupos a partir da cultura. Tem a Miau Corporation, tem o Esculhambart, tem outros grupos que produzem cultura a partir também das pessoas LGBT, na tentativa de trazer outras opções do Beltrão. A gente teve agora o Carnamiau, que é o carnaval da Miau, né? A gente ajudou também ali na interlocução, junto com o DBTran, que é o órgão responsável pelo trânsito, para fechar a rua e tal, ali do Bar do Platts. Quem conhece o Bar do Platts, sei se o Loja... Eu vou pra lá, eu tenho que ir pra Bar do Platts é um bar alternativo. Aí, Locatelli, que ele tá contando tudo, você assista isso, me leva em todos esses lugares. O Bar do Platts é um bar que aceita roqueiro, a LGBT, a todo mundo junto. Lá, tem um bar em Apucarana igualzinho, que a Renata Borges vai lá. Que aí, então assim...
Hoje, Beltrão é carente de política pública, assim, especificamente para a população LGBT. Certo. Não se fala, é velado. Inclusive, a questão da violência LGBT contra a população LGBT também é velada, sabe? A gente tem alguns exemplos disso que tenta se evitar falar, tenta se diminuir essa questão. Mas o mandato, acho que ele vem como instrumento e aliado, né? Faço parte, né? Sou um homem gay. Enfim, a gente entende que é uma importância também ser o primeiro LGBT da história assumido de Francisco Beltrão, né? Porque tem outras perspectivas, sim, mas ninguém vai tirar ninguém do armário, né? Claro. Então, é o primeiro Aqui LGBT. Aqui em Curitiba, se fosse a bancada LGBT, era maior que a bancada bala. Então, a gente tem construindo isso também no mandato. Não é uma pauta, só a pauta LGBT. Eu falei porque eu não queria que me resumissem a isso, porque eu não sou só o Marcos, um homem gay, mas eu sou o Marcos também, que atuo como professor na classe trabalhadora, na geografia, na juventude. Então, é esse emaranhado que se torna o Marcos o vereador, né? Mas a gente vem construindo, a gente quer fazer uma audiência pública também nos próximos meses, nos próximos dias, se der conta, né? Para a população LGBT, para falar dos desafios e tirar encaminhamentos para a construção política em Francisco Beltrão, de demandas específicas. E uma delas também é o Conselho Municipal da Diversidade, né? Não, que bacana. Me diz uma coisa daí, como é que funciona? Já que não tem assessoria, o próprio corpo da casa que colabora nessas situações. Isso. Então a gente tem alguns concursados e outros são comissionados, né? Que são indicados pela presidência, né? Sim. Então, hoje acho que a casa deve ter, acho que 5 ou 6 concursados, inclusive bem defasado. Nossa, bem pouco. E aí são 7 comissionados, mas vai sair concurso, então de antemão, o presidente Sidão, me desculpe por falar, mas vai sair um concurso daqui a um tempo. Logo mais, acho que em abril, para lançar o edital já do concurso, vinculado à UniOeste como banca, né, de organização do concurso, para efetivos da Câmara, com advogado, a parte de TI, a parte de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista e mais alguma coisa ali, né? Olha, eu quero fazer uma ressalva aqui, gente. Quando nós defendemos esse aumento de servidores públicos, não é para onerar o município. É que não há possibilidade de você que reclama de um vereador, de uma vereadora, fazer um bom trabalho sem um mínimo de estrutura. Você veja, aqui em Curitiba hoje, a Câmara de Vereadores tem 7 assessores comissionados para além dos concursados da casa. Quando você vai para lá, você fala assim, Luan, mas é um monte de gente. Sim, tem gente que trabalha e que tem gente que não tem. Assim como tem na sua empresa, na onde você trabalha, é natural do processo. Lugares, né? Mas não há possibilidade. Gente, eu conheço assim mais de 62 municípios pessoalmente, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o deputado Goura. E um abraço ao deputado Goura. Depois, anteriormente, trabalhei com o deputado Gustavo Frutti também. Um abraço às nossas lideranças do PDT. Mas não há possibilidade do cara desenvolver um bom mandato sem uma assessoria efetiva. Você veja o caso do Marcos. O Marcos é professor, é vereador e doutorando. É impossível fazer um trabalho qualificado. Não que você não faça um trabalho qualificado, mas há as suas dificuldades para implementar um trabalho qualificado quando não há devida assessoria. Claro que tem caso à parte aí que tem vereador e que tem um monte de assessor em município pequeno que não faz sentido. Mas não dá para julgar a exceção como regra. Exatamente. Né? Então, parabéns ao presidente Sidão e aos vereadores que estão comprometidos, porque no meu entendimento, e reforça dizer, é para melhorar a atuação do vereador no município. E também lá em Beltrão, a Câmara hoje ela não tem nem sede própria, né? A gente imagina, é um prédio alugado. A gente utiliza o espaço do município, né? Cedido. Porque a prefeitura é do lado da Câmara, mas o espaço é todo da prefeitura. Então a gente também vem dialogando sobre qual é o espaço que a Câmara vai ocupar. Mas tem uma pressãozinha política ali, né? Porque daí o que o cara fala lá já cai na cabeça do prefeito lá. É tão próximo que chega a ser instantâneo. Tá no ouvido, assim, o prefeito tá na porta. Mas hoje a prefeitura lá vai mudar de sede, né? Certo. Então a antiga gestão vai construir um centro cívico, entre aspas, ali. A tentativa de um centro cívico, mas que o poder legislativo ainda não se encaixou no centro cívico, né? Certo. Mas enfim, ali a gente tem esses desafios, reforçar também o apoio ali ao grupo Dignidade. Eu acompanho um pouco do Lucas ali, desse processo da luta. Nosso candidato a vereador, segundo suplente também. Então, parabenizar pelo grupo Dignidade em fazer essa resistência e ser esse espaço de diálogo e também de direitos, de luta da população LGBT. Lá em Beltrão, então, nós temos ali a Prof. Melissa, a Prof. Roseli, que atuam nessa frente, mas dizer que precisa de estrutura para uma Câmara funcionar, precisa de qualificação, precisa de gente, né, qualificada. A gente tem um jurídico, um advogado na Câmara concursado. Então, assim, são 17 vereadores, se cada um apresentar um projeto, então o tempo de resposta
as comissões que precisam de parecer jurídico, a tudo que precisa de parecer jurídico. Coitado, esse advogado fica doido. O Fabrício. Fabrício, um abraço também pra Coitado. ti, que trabalha bastante arrancando lá os na cabelos, Câmara. que não tem possibilidade. Então o concurso é para sanar essas demandas, né? E também a gente acredita que o concurso ele vem com muito bons olhos para que seja efetivo o trabalho de uma pessoa concursada, que tenha ali tempo, estabilidade para poder fazer, e não ser uma pessoa que está ali 6 meses, depois sai, daí entra um outro, e essa rotatividade que influencia diretamente no trabalho também, né? Então o concurso vem para somar esse trabalho dos vereadores também. Não, perfeito, perfeito. E Folador, eu quero ir, eu não sei como é que tá teu tempo, se você tiver um tempo a gente pega o carro aqui, já que você falou que veio para cá com o aplicativo, né, de Uber, eu te faço esse convite para a gente ir lá fazer uma visita à comemoração dos 33 anos do Grupo Dignidade, né, me dou esse direito que eu tenho certeza que o Lucas vai nos receber muito bem lá, mas e deixar os microfones da Rádio Paraná Oficial, a nossa estrutura, inclusive o portal Paraná Oficial, que precisa de matéria, né, doutor Alexandre, para a gente fomentar. A gente teve aqui, semana passada, antes de você, o Gustavo Miró, que é um economista, fez um debate fundamental sobre os projetos do governo Lula aí, que estão avançando, a reforma tributária. A gente fez um papo sensacional sobre a reforma tributária. E o papel desse programa, quando o Alexandre chegou para mim e falou, Luan, vamos fazer um programa sobre juventude, né? Eu falei, caraca, tem caras fenomenais, tem mulheres excepcionais. Maiara, inclusive, se você estiver nos ouvindo, está convidada. Venha para Curitiba para a gente conversar aqui nos microfones da Rádio Paraná Oficial. E a gente sempre deixa esse finalzinho para você deixar um recado para essa juventude, seja beltonense, curitibana, paranaense, para essa juventude se animar a entrar na luta política. Então, eu acho que primeiro agradecer o espaço, né, Lua? Mais uma vez, obrigado pelo diálogo, pelo espaço, pela abertura de sempre, né, nessa construção política que também é coletiva. Agradeço aqui também o Alexandre, né, em nome da rádio, para que a gente consiga sempre ter esses espaços abertos, né? Então, muito obrigado. E dizer que a gente está sempre à disposição para quando estiver por aqui em Curitiba, a gente vir aqui conversar sobre outros assuntos. Mas para a juventude, ou para as juventudes, eu deixo que a gente precisa ocupar espaços, né? Isso eu venho das ocupações 2016 reforçando. Então, apesar das dificuldades, o ocupar espaços é do mais simples ao mais difícil. Então, dentro do Grêmio Estudantil, dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro de outros espaços, então ocupem eles e participem deles. Porque a partir daí que a gente ocupa um espaço, a gente vai construir, buscar uma identificação e depois transformação daquilo que a gente precisa ou acredita que seja melhor. Então é isso, que a juventude participe, que a juventude esteja antenada às discussões, porque se não for nós, não será ninguém sem nós, né? Enfim, então é isso, muito obrigado e estamos à disposição. Não, obrigado mais uma vez, foi uma conversa sensacional. É que eu tenho com outro compromisso também. Não, pai, eu te dou esses 5 minutos. Mas eu acho que reforçar 3 pontos que são fundamentais, que eu não sei se vai concordar comigo. Essas eleições municipais colocaram diversas lideranças, expoentes em municípios menores. O teu caso de Beltrão, né, não está nos grandes centros urbanos que a gente sempre fala, Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, mas que está interiorizando as lideranças jovens, né? Até quando você terminar, depois gostaria muito de ler o seu doutorado, porque você veja, tem vários companheiros que eram do conselho, né, e que saíram do conselho seja para ser candidato, vereador suplente. Vou dar um exemplo aqui, teve um rapaz, o Marcos Lira, que fazia parte do conselho, esteve com a gente na conferência, que foi eleito vereador em Corbélia. Teve um rapaz de Serra Azul também, que foi eleito vereador também. Guilherme Meurer, que não é vereador, mas é assessor deputado estadual, tem um projeto político para o município dele, lá para a cidade dele, mas tem outras lideranças aí nascendo. E o que você disse, que para mim é o ponto final para reforçar todo mundo aí que está nos assistindo, os conselhos e a política pública de juventude é fundamental para criar uma nova geração política no estado do Paraná.
Ó, eu, Luan Azevedo, morador da periferia de Curitiba, lá do Tatuquara, até eu sempre quando falo de política pública, eu posto a foto do dia da inauguração do Portal do Futuro. Porque se não fosse a política pública do Portal do Futuro implementado na gestão Gustavo Frutti, o Luan hoje não estaria aqui no microfone da Rádio Paraná Oficial. Então você veja, uma política pública de 2014, que me iniciou na vida militância política, na administração pública, me colocou hoje a disputar eleições e a participar aqui da Rádio Paraná, ter a visibilidade que eu tenho hoje. Então é fundamental essa política pública e a gente tem que continuar defendendo. Então, obrigado mais uma vez, Marcos. É isso aí. Então, dizer e pedir também para que os nossos prefeitos, nossos governantes, deputados, enfim, valorizem as políticas públicas para as juventudes, né? E tenham como prioridade elas. Acho que a gente precisa priorizar e, assim, priorizar com recurso, priorizar com investimento, priorizar dando espaço, então, e potencializando essas políticas públicas para que no futuro tenhamos cada vez mais lideranças, independente da perspectiva política ou ideológica, mas que tenham lideranças jovens para ocupar esses espaços institucionais e que vão construir aí o nosso Brasil, nosso Paraná, Curitiba, Francisco Beltrão, e tem essa relação geracional aí de imediato, né? Perfeito. Obrigado, Alexandre. Obrigado aos ouvintes da Rádio Paraná Oficial. E até sexta-feira que vem. Até essa sexta-feira, se Deus quiser.